Leonardo foi orientado pelo professor Solano Araújo por mim, e nós vamos começar agradecendo a Blanca, que aceitou o convite, e apresentando a Blanca. Começar com a professora Marta Pessa, da Universidade de Tucumã, Argentina, o professor Maurício Pinto de Oliveira, da USP de São Paulo, o professor Marco Machado, ele é do Instituto de Física da URGS, mas ele é um físico teórico, e o professor Alexandre Pereira de Pereira, que é do nosso programa de ensino de física. Então, eu vou pedir que o Leonardo se esforce para apresentar a sua tese em 1 hora. Cada um dela. Primeiramente, boa tarde. A tese de doutorado que eu vou defender aqui ela é intitulada Ressignificação das atividades experimentais do ensino de física por meio do enfoque no processo de modelagem científica. Como a professora falou, foi orientada pela professora Eliane Novait, pelo professor Solano Araújo. E, para começar essa apresentação, eu optei por relatar uma pergunta que um aluno do professor Érico Mazur fez a ele durante uma de suas aulas. O professor Érico Mazur da Universidade de Harvard, está nessa figura aqui. A pergunta que o aluno dele fez a ele foi a seguinte: professor, como eu devo responder essas questões? De acordo com o que você nos ensinou ou da forma que eu penso sobre essas coisas? O que está por trás dessa questão? Essa questão ela evidencia que esse estudante, assim como uma grande parcela dos estudantes de física, eles mantêm na mente dois mundos distintos. Eles têm na mente dois mundos distintos. Um desses mundos é o mundo dos problemas de física. O mundo idealizado, o mundo onde faz sentido usar as teorias, as leis e os princípios da física, onde elas funcionam. Um outro mundo é o mundo vivencial. E esse mundo vivencial, o mundo que ele vive, tem pouca ou nenhuma relação com esse mundo idealizado que os problemas de física tratam. Entender por que isso acontece não é uma tarefa tão difícil. Já é de longa data que o ensino de física tem se pautado na resolução de problemas que já tratam desde o início de uma situação idealizada, simplificada. Isso faz com que os alunos tenham dificuldade de transferir os seus conhecimentos, os conhecimentos abordados nas aulas, para resolver problemas autênticos, problemas que abarcam toda a complexidade da realidade. Quando a gente direciona o nosso olhar para as disciplinas básicas dos cursos de graduação, a gente tem uma situação que acaba fortalecendo essa concepção dos estudantes. De um lado a gente tem aulas teóricas, acontece frequentemente aqui de um lado a gente tem aulas teóricas, os alunos têm aulas teóricas, em que muitas vezes há uma excessiva focalização no formalismo matemático, que muitas vezes tem pouco significado para os estudantes. Do outro lado, eles têm aulas práticas, aulas de laboratório, ou como quer que chamem, aulas em que os estudantes realizam experimentos, atividades experimentais, baseados em roteiros, muitas vezes excessivamente dirigidos, que levam os estudantes a realizar essas atividades de uma forma mecânica, sem refletir suficientemente sobre os fundamentos teóricos que amparam aquele experimento que eles estão fazendo. Então, acaba que os estudantes criam uma concepção de que a aula teórica se trata da teoria e a aula prática se trata da prática. E eles não associam essas duas aulas. Essas duas concepções ficam dissociadas. Como uma forma de amenizar esse problema, alguns pesquisadores da área de ensino de física e ensino de ciências, de modo mais geral, têm defendido o enfoque no processo de modelagem científica no ensino de ciências. Esses autores, entendendo que a ciência é uma rede complexa de modelos, eles defendem que a modelagem científica é o mediador entre as teorias e os eventos físicos, teoria e realidade. Nessa tese, a gente pode dizer que nós nos aliamos a esses pesquisadores e procuramos ressignificar as atividades experimentais, implementando esse enfoque no processo de modelagem científica, entendendo que os modelos são os mediadores entre teoria e realidade. Okay? Em outras palavras, simplificando o que eu quero dizer aqui, o objetivo geral dessa tese é desenvolver e avaliar atividades experimentais no ensino de física, ressignificadas por meio do enfoque no processo de modelagem científica. Com o intuito de sintetizar o que a gente fez nessa tese,
não sintetizar, mas exemplificar o tipo de atividade que foi ressignificada nessa tese, eu vou tratar como exemplo aqui uma atividade de modelagem que foi realizada em todos os estudos empíricos dessa tese, que a gente intitulou essa atividade de pêndulos. Tá? E ao mesmo tempo que eu vou apresentar essa atividade, eu vou já passar a sintetizar um pouco a concepção de modelagem científica do Bohm, que é a concepção epistemológica adotada nesse trabalho. Tá? O Bohm, ele diz que todo o processo de modelagem ele começa por uma questão de pesquisa, uma questão sobre um evento real ou suposto como tal. Aqui eu coloco como exemplo a figura de um lustre em uma igreja. Eu posso ter uma questão de pesquisa, né, que eu queira descrever o comportamento desse pêndulo. E de um modo certo tanto paradoxal, né, o primeiro passo, não vou dizer o primeiro, mas um dos passos do processo de modelagem, a gente se distancia dessa realidade, construindo uma representação esquemática, uma representação simplificada desse evento que eu quero representar. Aqui eu estou usando o modelo de pêndulo simples para representar esse lustre. Né? Essa representação é chamada de objeto modelo, e aqui eu posso estar desprezando, por exemplo, a elasticidade da corrente que segura o lustre, eu estou considerando o lustre como pontual, né? E uma série de outras idealizações. Então, eu construo essa representação simplificada e, juntamente com uma teoria geral, aqui eu escolho usar a mecânica newtoniana, eu construo um modelo teórico para representar esse evento real lá do início. Tá? Esse modelo teórico ele surge desse objeto modelo usado junto com essa teoria geral. Poderia ter usado outra teoria geral. Poderia ter usado a mecânica lagrangiana, a mecânica newtoniana. Não, eu escolhi a mecânica newtoniana. E vejo então que essa teoria geral ela não faz referência direta ao evento do mundo físico. Somente por meio de um modelo teórico eu consigo avaliar uma teoria geral por meio da contrastação empírica. Okay? E tem ainda um processo final, a volta no ciclo, que é o processo de validação do modelo teórico, que pode envolver uma simulação computacional, um experimento, né, para avaliar a adequação desse modelo para representar um evento do mundo real, um evento que por si só é complexo, não abarca todas aquelas simplificações que a gente considerou quando construiu o objeto modelo. Bom, entendendo toda essa concepção aqui, toda essa ideia do Bohm, a gente pode passar a entender quais as questões que a gente apresentava aos alunos nessa atividade de modelagem intitulada pêndulos. Um dos procedimentos usuais quando se usa o modelo newtoniano de pêndulo simples é considerar que esse modelo ele oscila, esse pêndulo ele oscila com pequenas amplitudes. Mas o que é uma pequena amplitude? Então eu posso me perguntar, até que ponto podemos dizer que a amplitude de um pêndulo real, um pêndulo que existe, é pequena? Quando podemos dizer que as dimensões do corpo suspenso são desprezíveis? Considerei o corpo suspenso pontual. Até que ponto isso é pontual ou ele já tem dimensões consideráveis? Até que ponto a força de arrasto com o ar influencia no período de um pêndulo? Quando podemos dizer que a massa do fio de sustentação é desprezível? Com essas questões aqui, a gente solicitava que os estudantes respondessem uma ou mais questões dessas aqui. Né? A gente, com essas questões, estava enfatizando alguns aspectos cruciais do processo de modelagem. Por exemplo, que o modelo é uma representação simplificada da realidade e não uma cópia especular. Estou chamando a atenção de que todo modelo tem um domínio de validade, todo modelo tem um grau de precisão e assim por diante. Para dar um panorama geral da tese, foram realizados 3 estudos empíricos, que eu estou denominando aqui de estudo 1, estudo 2 e estudo 3. Em todos os estudos, a gente realizou atividades experimentais de modelagem aos moldes daquela que eu acabei de citar, que eu acabei de exemplificar. Em todos esses estudos, a gente adotou a concepção de modelagem do Mário Bohm. E a partir do segundo estudo empírico, a gente passou a adotar a concepção de que a modelagem científica pode ser entendida como um campo conceitual. E a partir disso, a gente passou a adotar a teoria dos campos conceituais de Vergniaud. E no último estudo, o estudo empírico 3, a gente usou guias de atividades e protocolos de avaliação, que eu vou sintetizar eles mais tarde, mas esses guias eles foram adotados em função de que os alunos, no estudo 1 e no estudo 2, se sentiram desnorteados durante essas atividades. Tá? Não existiam guias de atividades no estudo 1 e no estudo 2. Em relação à pesquisa, a gente teve três eixos de análise no primeiro estudo empírico, em que a gente avaliava a atitude dos estudantes. Cabe ressaltar aqui que a atitude é entendida nesse trabalho como um sentimento favorável ou desfavorável do indivíduo frente às atividades experimentais. Tá? Avaliamos a concepção dos estudantes no início e no final da disciplina sobre o que para ele é uma boa aula de laboratório e qual é a capacidade que o estudante tem de relacionar teoria e prática nas suas investigações.
as atitudes foram avaliadas em todos os estudos, mas a partir do estudo 2, entendendo já que a modelagem científica é um campo conceitual subjacente aos campos conceituais da física, a gente passou a avaliar o domínio dos estudantes sobre o campo conceitual da modelagem didático-científica. Ok? Importante que entre o estudo 2 e o estudo 3, a gente realizou um estudo teórico. Em função dos resultados dos 2 primeiros estudos, esse estudo teórico foi realizado com o objetivo de expandir a estrutura conceitual de referência que a gente tinha para o campo conceitual da modelagem didático-científica e expandir essa estrutura conceitual, incluindo alguns dos conceitos fundamentais do processo de experimentação, de contrastação empírica. Tá? Antes de mais nada, a gente realizou uma revisão da literatura. Tá? Nessa revisão da literatura, a gente analisou 15 periódicos especializados em ensino de ciências entre os anos 2007 e 2012. Nessa revisão, a gente teve como foco ensino superior e formação de professores. Por quê? Porque a essa altura nós já sabíamos que trabalharíamos em uma turma experimental do curso de física, do curso de graduação em física, e nessas turmas a gente tem tanto alunos que cursam bacharelado, diferentes ênfases do bacharelado, mas também alunos que são futuros professores. Então a gente também se preocupou em analisar o que se fala sobre formação de professores na literatura. E em específico, a gente procurou reflexões, propostas ou pesquisas que tratavam do enfoque na modelagem científica no ensino de ciências ou sobre o uso de atividades experimentais no ensino de física. Com essa primeira revisão, a gente identificou, a gente selecionou alguns artigos que tratavam sobre esses assuntos, e para dar mais profundidade para essa revisão, a gente incluiu ainda alguns capítulos de livros de pesquisadores renomados na área que tratavam sobre esses assuntos também. Tá? Então, ao fim, tivemos 36 artigos ou capítulos de livros sobre enfoque na modelagem e 35 artigos ou capítulos de livros que tratavam de atividades experimentais no ensino de física. Quanto ao enfoque na modelagem, o que fica muito evidente na literatura é que existe um paralelo, se procura traçar um paralelo entre o que se entende por cursos tradicionais, o ensino que a gente tem por aí, e o ensino centrado na modelagem. Por questão de limitação de tempo, eu optei por colocar aqui essa tabela, que ela é feita, que procura sintetizar esse paralelo, que é construída por um pesquisador norte-americano, o Brewer. E eu vou citar um exemplo dessa tabela que faz esse paralelo entre um e outro ensino, que é o que está nessa linha aqui. Né? Segundo esse autor, o ensino centrado na modelagem, no ensino centrado na modelagem, os modelos são temporários e eles podem ser validados, refinados e expandidos. Já nos cursos tradicionais, o que a gente vê é que o conteúdo é passado como sendo permanente e a validação já foi realizada. Então eu vejo que tem uma mudança de foco quando está numa ênfase ou na outra. E isso foi levado muito em conta durante os estudos que foram realizados nessa tese. Passando a falar sobre os aspectos da revisão da literatura sobre atividades experimentais que mais influenciaram o nosso trabalho, o que foi mais levado em conta foi principalmente as críticas que a gente encontra na literatura às atividades experimentais tradicionais. Tá? Cito aqui 3 delas, né? Uma delas, a primeira, eu já cheguei até a falar sobre ela, sobre os roteiros fortemente dirigidos, que é um problema dos laboratórios tradicionais. Outro aspecto, pouco tempo é dedicado para debates sobre os dados coletados. É usual que nas atividades experimentais os estudantes passem muito tempo coletando dados. E somente lá no final da aula ele vai analisar aqueles dados, e às vezes com um tempo muito restrito para isso. E a terceira crítica é que existe uma ênfase demasiada no desenvolvimento de sistemas manuais. E, por exemplo, o Hodgson, né, que é um autor importante, ele levanta a seguinte questão: de que serve o aluno ter domínio sobre essas destrezas manuais se ele não tem um domínio sobre análise de dados, os aspectos são primordiais antes das destrezas manuais. Passando a falar sobre a metodologia de pesquisa, a gente optou aqui por usar a metodologia de estudo de caso do Robert Yin. O Yin, ele entende que um estudo de caso é uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto de vida real, especialmente quando os limites do fenômeno e o contexto não são claramente definidos. Vejam que, tratando-se de uma pesquisa realizada numa disciplina experimental, o uso dessa metodologia fazia muito sentido, porque numa disciplina experimental a gente não tem muita clareza quais são os limites dos fenômenos que a gente está estudando ali dentro.
porque muita coisa acontece fora da aula, dentro da aula e assim por diante. Então a gente optou por usar essa metodologia aqui. O Yin ele diz que existem 3 tipos de estudo de caso. Os estudos de caso exploratórios, em que se busca levantar hipóteses e proposições pertinentes para pesquisas futuras. Estudos de caso descritivos, onde se busca descrever uma intervenção focando na conjuntura na qual ela ocorreu. E, por último, estudos de caso explanatórios, que lidam com ligações operacionais que necessitam ser traçadas ao longo do tempo, baseadas nas proposições de estudo. Vejam que aqui, no exploratório, se busca levantar hipóteses e proposições pertinentes. Aqui, você já está querendo lidar com ligações operacionais com base nas proposições de estudo. Então, parece muito lógico tu começar uma pesquisa de longo prazo com um estudo exploratório, em que tu levanta hipóteses e proposições pertinentes, e, com estudos posteriores, avaliar a adequação dessas proposições que foram levantadas nos estudos anteriores. E foi essa a nossa opção. Então, realizamos um estudo empírico, o estudo 1 ele é de caráter exploratório, a gente procurou por proposições pertinentes, e o estudo 2 e o 3 foram estudos de caso com caráter explanatório. A gente procurou avaliar a adequação dessas proposições. A escolha do caso é um aspecto crucial da metodologia do Yin. Tem que ser escolhido com muita atenção. E a nossa escolha nessa tese foi sempre trabalhar com turmas matutinas da disciplina Física Experimental 2A. Por que isso? A gente escolheu principalmente porque a gente queria trabalhar com estudantes de física pela característica geral do estudante de física, que usualmente ele não está tão preocupado que esse conhecimento seja aplicado de modo rápido, ele não tem essa visão pragmática do conhecimento que tem nas aulas. Então essa disciplina era uma disciplina que tratava de estudantes de física. Também outra coisa importante, a gente não queria passar a imagem de que a modelagem está relacionada com um conteúdo de física específico. Então a gente criou uma disciplina que tratasse de diversos conteúdos bastante diferentes. Então optamos por usar essa disciplina aqui, de estudar com essa disciplina, porque ela trata de oscilações mecânicas, fluidos e termodinâmica na mesma disciplina. E por último, a gente optou por turmas matutinas, porque essas turmas historicamente são mais numerosas e têm menor evasão. Tá? O que não acabou sendo verdade em alguns estudos, mas tradicionalmente é isso que ocorre. Quanto ao cronograma das aulas, com algumas variações de um estudo para outro, as disciplinas tinham 18 aulas. Tá? A primeira dessas aulas a gente usava para apresentar a proposta da disciplina, que era diferente, era com ciclos de modelagem, com episódios de modelagem, e também aplicar um primeiro questionário inicial. Tínhamos também 12 aulas, que eram divididas em 4 episódios de modelagem, 4 atividades de modelagem, 2 aulas em que a gente fazia demonstrações experimentais, e 2 aulas em que a gente fazia atividades tradicionais, que já vinham sendo realizadas no currículo normal da disciplina. E por último, a gente realizava um questionário final para propiciar a contrastação com o que eles pensavam no início da disciplina. Um aspecto importante também dos estudos é que a gente sempre tinha proposições teóricas para construir as fontes de evidência que foram utilizadas nos estudos. Vou colocar um exemplo aqui. No estudo 1 a gente tinha uma questão de pesquisa que era a seguinte: como e por que atividades experimentais focadas no processo de modelagem científica influenciam a atitude dos estudantes em relação às atividades experimentais? A gente construiu uma proposição teórica para essa questão de pesquisa. Atividades experimentais com foco no processo de modelagem científica contribuem para que os estudantes construam atitudes mais positivas em relação às atividades experimentais, porque elas são frutíferas para promover o estudo de problemas abertos, que requerem autênticas investigações, demandando um maior envolvimento dos alunos com os problemas enfrentados. Então, para testar isso, a gente construiu algumas fontes de evidência. Por exemplo, no questionário inicial e no questionário final, tinha uma proposição que os alunos tinham que apontar o seu nível de concordância com essa proposição, e era a seguinte: gosto de aulas de laboratório de física. Evidentemente, se o aluno disser concordo fortemente, ele está evidenciando um sentimento favorável em relação às aulas de laboratório. Okay? Além disso, estou colocando aqui alguns exemplos só de fontes de evidência, mas na entrevista semi-estruturada que a gente utilizava no final do estudo, a gente perguntava aos estudantes: fale sobre suas aulas de laboratório de física, fale sobre as atividades experimentais com foco na modelagem científica que foram realizadas nas disciplinas. A gente partiu do pressuposto que
a resposta dos estudantes a essas questões nos evidenciaria um sentimento deles frente às atividades experimentais. Quanto à análise qualitativa dos dados, seguindo também as ideias do IIN, a gente realizava sempre 5 fases dessa análise: compilação, desagrupamento, reagrupamento, interpretação e conclusão. Vou colocar aqui como exemplo para explicar para vocês essas fases, essa transcrição aqui. Não é minha intenção que vocês leiam essa transcrição, mas apenas entendam a ideia de como era feita a análise. Né? O que era a compilação? A compilação nada mais é do que a construção do banco de dados do estudo. Eu tenho que organizar os meus dados de modo que eu tenha acesso rápido e fácil a qualquer dado que eu precise. Né? Essa compilação, após a compilação, a gente faz um processo que envolve um desagrupamento e reagrupamento dos dados que eu tenho. Vou colocar como exemplo essa transcrição. Quando eu faço desagrupamento e reagrupamento, eu divido essa transcrição em 2 partes. E aqui eu tenho partes da transcrição que evidenciam concepções sobre conceitos de teoria e partes que falam sobre a concepção de modelo. Né? Mas esse processo de desagrupamento e reagrupamento ele é regressivo, ele vai e volta, tem idas e vindas. Né? Então eu posso desagrupar novamente aqueles dados que eu já tinha reagrupado e fazer um novo reagrupamento. Aqui eu tenho concepções de modelo como representação simplificada da realidade, como conjunto de teorias, como uma representação de um evento específico e assim por diante. E quando eu me tomo satisfeito nesse processo, eu faço a interpretação dos dados com base nesse reagrupamento que eu fiz. Aqui eu posso interpretar que tem uma diversidade de concepções, né? E a concepção predominante é que o modelo é uma representação simplificada da realidade, etc. E a partir da interpretação que eu chego a uma conclusão. Exemplo aqui, o significado atribuído pelos estudantes no conceito de modelo vai ao encontro da concepção de Bloom. Okay? Passando ao estudo 1. Tá? O estudo 1 ele tinha como questões de pesquisa, essas são as questões aqui, dizia o seguinte: como e por que atividades experimentais focadas no processo de modelagem científica influenciam a atitude dos estudantes em relação às atividades experimentais, a percepção dos estudantes sobre como deve ser desenvolvida uma boa aula de laboratório e a capacidade dos alunos de relacionar os modelos teóricos da física, o processo de modelagem científica e a experimentação. Esse é um estudo de caso de caráter exploratório, só lembrando. E os amparos teóricos que a gente utilizou nesse primeiro estudo foi como referencial epistemológico a concepção de modelagem científica do mundo, tá? E como metodologia de ensino os ciclos de modelagem do David Hastings. A grosso modo eu já apresentei lá na introdução o que é a concepção de modelagem do Bung, mas trazendo aqui mais algumas informações. O Bung ele é um realista científico, se intitula um realista científico. E para o próprio Bung, o que é ser realista? Realista é acreditar em uma realidade objetiva. O que é uma realidade objetiva? Uma realidade independente de qualquer mente, de qualquer sujeito. Tá? Mas o Bung não é um realista ingênuo, ele não acredita que os modelos são cópias especulares da realidade. Em função dele entender que os modelos são simplificações da realidade, ele entende que todo modelo é incompleto e falível. Ele diz com todas as letras: cedo ou tarde, todo modelo vai falhar. Tá? Trazendo o que foi usado do Bung no nosso estudo, em todas as atividades de modelagem do estudo 1, a gente procurou dar um destaque implícito para as características da modelagem científica. Tá? Que vai chamar a atenção com implícito. A gente não falava modelo é isso, mas tentava deixar isso implícito na forma como o assunto era tratado nas aulas. Tá? Então a gente procurava dar destaque implícito para as seguintes características: para a impossibilidade de se testar diretamente uma teoria geral, como eu falei lá no início, para procurar ter representacional os modelos teóricos, destacar que os modelos são representações simplificadas da realidade e não cópias especulares, e destacar que todo modelo teórico, por ser uma simplificação da realidade, ele tem um domínio de validade. Quanto aos ciclos de modelagem do Hastings, os ciclos de modelagem do Hastings é uma metodologia de ensino que é amplamente difundida nos Estados Unidos, principalmente. Tá? Até se fala, o Brewer, aquele autor que eu falei lá no início, ele fala que aproximadamente 10% dos professores de física dos Estados Unidos já passaram por ao menos um curso de formação para se tornarem capacitados para realizar ciclos de modelagem em suas aulas. E esses ciclos de modelagem do Hastings, segundo esse autor, eles são divididos em 2 estágios. O primeiro estágio, que é denominado período de desenvolvimento do modelo,
um segundo estágio chamado de implementação do modelo. O primeiro estágio ele é subdividido em três estágios: discussão pré-laboratorial, investigação e discussão pós-laboratorial. O que é a discussão pré-laboratorial? É simplesmente a apresentação do problema, né? Nos ciclos de modelagem, o professor ele apresenta o problema, para isso ele pode se valer de simulação computacional, de vídeo, de demonstração experimental, ou até mesmo simplesmente as palavras, né? Só apresentar o problema de forma oral. Mas o importante é que os alunos entendam o problema que eles estão atacando e que eles compartilhem desse objetivo com o professor. Queremos chegar a uma resposta a esse problema. Tá? A segunda fase, que o resto eles chamam de investigação, é o momento que os alunos põem a mão na massa. Eles realizam alguma investigação empírica ou computacional com o objetivo de resolver aquele problema que foi posto na discussão pré-laboratorial. E, por fim, é realizada a discussão pós-laboratorial, onde os estudantes já apresentam seus resultados por meio de pequenos quadros brancos, como está aqui nessa figura ilustrada. Né? Então, eles compartilham os seus resultados e comparam resultados por meio dessa discussão pós-laboratorial. E o professor procura apresentar questões novas e construir um consenso sobre aquela investigação que está sendo realizada. Esses três estágios foram amplamente realizados nas nossas atividades. Todas as atividades realizadas, toda a tese, foram realizadas com esses três estágios. O segundo estágio, chamado de implementação do modelo, a ideia do resto é que os alunos implementem o modelo que eles usaram no primeiro estágio para um novo problema, um novo experimento, uma implementação computacional ou qualquer coisa do gênero. Uma coisa que eu não falei antes, mas é importante ressaltar que durante a etapa de investigação, esses quadros brancos também são utilizados. Tá? Esses quadros brancos são usados para que os alunos interajam entre si, apresentem suas ideias entre eles mesmos. Tá? Bom, quanto às atividades de modelagem, no estudo 1 foram realizadas 4 atividades de modelagem. Deixa eu falar os nomes, né? Modelagem, simulações mecânicas, pêndulos, Arquimedes, a coroa do rei e resfriamento de sistemas. Eu vou exemplificar com uma delas aqui, além da atividade de pêndulos que eu já exemplifiquei na introdução, mas na atividade de resfriamento de sistemas, a gente apresentava o problema com os alunos a partir desses dados aqui, cedidos gentilmente pelo professor Fernando Lani, em que esses dados eles apresentam dados do resfriamento de porções de água, em que uma porção de água está exposta ao ambiente e outra está fechada com um prato em cima, basicamente. E antes disso é mostrado aos estudantes que a lei de resfriamento de Newton, ela prediz que após um tempo suficientemente longo, a temperatura de um corpo que resfria entra em equilíbrio com o meio que a circunda. Ok? E com esses dados da temperatura de 2 porções de água, a gente vê que nesse gráfico vermelho aqui, a temperatura da porção de água que está exposta ao ambiente não saturado de vapor d'água fica abaixo da temperatura ambiente. E aí é posta a questão: o que está acontecendo aqui? A lei de Newton ela prediz que essa porção de água tinha que entrar em equilíbrio térmico com o ambiente que circunda. E então, a partir dessa discussão aqui, a gente procura destacar conceitos importantes do processo de modelagem, como o conceito de expansão, generalização, domínio de validade, veja que a gente está saindo do domínio de validade da lei de Newton, e assim por diante. Importante ressaltar aqui, não tinham roteiros nas atividades do estudo 1. Né? Os problemas eles eram expostos de forma oral aos estudantes. No estudo 1, a unidade de análise, o estudo foi a turma matutina do semestre 2012-1, da disciplina Física Experimental 2A, e essa turma tinha 14 alunos, era um estudo de caso único, holístico, e já vou passar os resultados. Quanto ao primeiro eixo de análise, o que a gente identificou é que os alunos construíram atitudes muito positivas frente às atividades desenvolvidas. Quanto ao segundo eixo de análise, a concepção sobre boa aula de laboratório, a gente percebeu claramente, tanto no início quanto no final da disciplina, que os alunos têm a concepção de que o laboratório está ali para complementar a aula teórica, tá? Mas essa aqui foi a grande diferença que a gente percebeu do início para o final da disciplina, que no início da disciplina se perguntava o que é uma boa aula de laboratório. Os estudantes eles tinham uma forte ênfase em dizer: para que eu tenha uma boa aula de laboratório, eu preciso de equipamentos precisos, equipamentos que não tenham erro, né? E já ao final da disciplina, talvez, a nossa hipótese, talvez em função de compreenderem que os modelos são simplificados e por si só
não vai dar um número, os dados não vão bater exatamente as predições não vão bater exatamente nos dados coletados experimentalmente, eles passaram a ter um apreço um pouco menor em relação à precisão dos instrumentos utilizados. Quanto à capacidade de relacionar modelagem com a investigação realizada, foi percebido nesse estudo que os alunos tiveram grandes dificuldades para enfrentar situações de modelagem. E também que ao final do estudo eles tinham concepções sobre a natureza da ciência, dos modelos e da modelagem científica continuavam muito confusas. Em função disso, ao final do estudo 1, a gente levantou algumas questões. O que podemos fazer para que nossos estudantes tornem-se hábeis para modelar eventos físicos, e aqui eu falo eventos físicos, eventos que abarcam toda a complexidade da realidade, e o que nós podemos fazer para que nossos alunos evoluam em suas concepções sobre a natureza dos modelos e da modelagem científica. Bom, essas questões elas podem ser escritas de um modo um pouco diferente. Tá? Eu vou apresentá-las aqui. Primeira questão: que conhecimentos a gente deseja que nossos estudantes aprendam para que sejam competentes para modelar eventos reais? Que atividades têm potencial para possibilitar que os estudantes desenvolvam esses conhecimentos? Segunda questão: que concepções sobre a natureza da ciência desejamos que os estudantes compreendam? Que atividades têm potencial para possibilitar que os estudantes compreendam essas concepções? E aí, para responder essas questões aqui, para implementar essas respostas ao estudo 2, a gente passou no estudo 2 incorporar aos nossos eixos de análise a modelagem didático-científica reflexiva. Nos próximos slides eu vou dizer com mais clareza como essa modelagem nos ajudou a responder essas questões. Então, como amparo teórico do estudo 2, a gente já usava como metodologia de ensino no estudo 1 o ciclo de modelagem do Hessels, já usava como referencial epistemológico a modelagem científica do Bloom. A gente passou a incorporar também como referencial teórico a teoria dos campos conceituais do Gerhard Vergniaud, mas não diretamente, né? A gente usou como referencial teórico metodológico a modelagem didático-científica reflexiva de Brandão, Araújo e White. Para entender a modelagem didático-científica reflexiva, é importante que a gente entenda mais ou menos como é a teoria dos campos conceituais do Vergniaud. Então eu vou sintetizar rapidamente aqui o que o Vergniaud quer dizer. E o Vergniaud, como aluno do Piaget, ele fez a tese de doutorado dele com o Piaget, ele incorpora à sua teoria o conceito de esquema. O que é o esquema? O esquema é uma organização invariante frente a uma classe de situações. E isso permanece do Piaget para o Vergniaud. Mas o que diferencia muito a concepção de esquema do Piaget e do Vergniaud é que o Vergniaud passa a entender que os esquemas possuem conhecimentos. Tá? E esses conhecimentos são divididos em conceitos em ação e teoremas em ação, que, englobados esses conhecimentos, são os invariantes operatórios. São conhecimentos que são invariantes frente a uma classe de situações. Tá? Importante destacar também que, para o Vergniaud, os conceitos são sustentados por um tripleto. Esse tripleto ele contém situações, e são as situações que dão sentido aos conceitos. Isso é muito importante na teoria do Vergniaud. E representações simbólicas, os conceitos são amparados por representações simbólicas e por invariantes operatórios, por conhecimentos que dão sentido a esses conceitos também. Agora a gente já temos conhecimento suficiente para entender o que o Vergniaud quer dizer com campo conceitual. E a definição de campo conceitual do Vergniaud é bastante ampla. O Vergniaud entende que um campo conceitual ele é organizado, ele é um conjunto entrelaçado de situações, conceitos, teoremas, representações simbólicas, invariantes operatórios e esquemas. Tá? E eu coloco aqui como exemplos, tá? A termodinâmica é um campo conceitual, o eletromagnetismo é um campo conceitual, e a gente defende aqui que a modelagem científica também é um campo conceitual. O que é a modelagem didático-científica reflexiva? É uma estratégia, um referencial teórico. A modelagem, como eu já disse antes, o aspecto central da modelagem didático-científica é entender que a modelagem científica é um campo conceitual subjacente aos campos conceituais da física. E do que ele é composto? Compõe esse campo conceitual um conjunto de situações físicas que dão sentido aos conceitos associados às noções sobre modelos, modelagem científica e física. Um conjunto de invariantes operatórios, claro, esses invariantes operatórios desse campo conceitual, coloco aqui como exemplos, idealização, variáveis e parâmetros, são conceitos desse campo conceitual
E associados a esses conceitos, temos, por exemplo, associado ao conceito de utilização, invariante operatório, dado um sistema físico, decidir quais os seus traços-chave, aprender, decidir o que eu vou negligenciar, vou dizer que não é tão importante para resolver o problema que eu estou atacando, e o que é um traço-chave que eu preciso considerar no meu modelo teórico. Isso é o invariante operatório do campo conceitual da modelagem científica. E também é composto por um conjunto de representações simbólicas que podem ser usadas para indicar esses invariantes. Essas representações simbólicas, usualmente, elas estão relacionadas com o campo conceitual da física, que está sendo usado de forma associada ao campo conceitual da modelagem científica. Além disso, o Brandão, Araújo e White, eles propõem uma estrutura conceitual de referência, os conceitos do campo conceitual da modelagem científica. E como eu já falei antes, eles procuram ressaltar nessa estrutura conceitual que a modelagem começa por uma questão de pesquisa. E essa questão de pesquisa é o ponto de partida para a construção do objeto modelo. Assim como ela é determinante na escolha da teoria geral que vai operar o processo de modelagem. Combinados, como eu mostrei antes, objeto modelo e teoria geral geram um modelo teórico que é utilizado para representar um sistema físico. Por questão de limitação de tempo, eu não vou apresentar tudo que está nesse mapa, mas o importante é entender que esses conceitos, junto com aqueles invariantes operatórios, as situações que dão sentido aos conceitos, formam o campo conceitual da modelagem científica. Passando agora ao estudo 2, lembrando que no estudo 2 a gente incorporou ao nosso exercício de análise o domínio dos estudantes sobre o campo conceitual da modelagem científica. As questões de pesquisa do estudo 2, então, elas dizem o seguinte: como e por que as atividades experimentais focadas no processo de modelagem científica influenciam as crenças e atitudes dos estudantes em relação às atividades experimentais? Importante ressaltar aqui, crenças, nesse estudo, são entendidas como os conhecimentos que moldam as atitudes dos indivíduos. Tá? E também como essas atividades influenciam o domínio dos estudantes sobre o campo conceitual da modelagem didático-científica. Para deixar bem clara aqui a diferença do estudo 1 e do estudo 2, no estudo 2 a gente passou a entender que a modelagem científica era entendida como um campo conceitual, passamos a traçar objetivos de aprendizagem baseados na modelagem didático-científica, objetivos explícitos dos estudantes. Tá? Coloco aqui como exemplo, aqui eu tenho as 4 atividades que foram realizadas de modelagem, os objetivos de cada atividade. Vou exemplificar aqui, por exemplo, a atividade de pêndulos. Né? O objetivo da atividade era evidenciar o caráter representacional dos modelos teóricos da física e enfatizando que o grau de precisão e domínio de validade desses modelos depende das simplificações da realidade consideradas. Né? E aí cabe ressaltar um aspecto importante do estudo 2. No estudo 2 a gente passa a tratar os conceitos centrais do processo de modelagem científica de forma explícita. A gente começa a tratar modelo, para nós é isso. Ok? E eu vou chamar a atenção disso nessa linha aqui. Né? Como os alunos não construíram no estudo 1, e a gente teve alguns resultados da literatura, teve acesso a alguns resultados da literatura que apontavam que tratar de aspectos epistemológicos de modo implícito não é suficiente para que os alunos construam uma concepção epistemológica madura, então a gente passou a tratar os aspectos centrais da modelagem de uma forma explícita com os estudantes. Quanto às unidades de análise, as unidades de análise do estudo 2 eram 5 alunos matriculados na turma matutina do semestre 2013-1, também da disciplina Física Experimental 2A, aqui do Instituto de Física. Quanto às atividades de modelagem, elas eram bastante semelhantes às do estudo 1, com exceção dessa segunda aqui, que é intitulada Sistema de Manutenção Automotiva, do estudo 1 ela não estava. Já passando os resultados, em relação ao primeiro eixo de análise, a crenças e atitudes, o que a gente percebeu foi uma clara divisão no grupo. O grupo eram 5 alunos, nesses 5 alunos a gente tinha 2 homens e 3 mulheres, e as mulheres apresentaram atitudes mais positivas em relação às atividades experimentais do que os homens. Tá? Os homens se evidenciaram atitudes não tão positivas em função principalmente deles terem se sentido desnorteados durante as atividades, porque não tinha guia de atividade, então eles não sabiam bem chegar onde queriam. Quanto às crenças,
destaca-se que os alunos construíram as seguintes crenças em relação às atividades experimentais. O enfoque na modelagem é que as atividades de modelagem relacionam conteúdos com o evento da realidade, que elas favorecem essa relação claramente, que as atividades de modelagem estimulam o debate entre eles e o professor, e que elas envolvem problemas mais interessantes do que os problemas abordados em atividades tradicionais, e por fim, que as atividades de modelagem dão liberdade para que eles tomem decisões durante as suas investigações. Em função desse resultado que a gente teve no estudo 2, a gente se fez a seguinte questão: como tornar mais suave a transição entre as atividades experimentais tradicionalmente bastante dirigidas para atividades mais abertas? A gente não queria tornar essas atividades mecânicas como são as atividades tradicionais, com roteiros que são excessivamente dirigidos. E como que a gente podia fazer essa transição sem cair nessa situação, que a gente tem um roteiro muito dirigido? Então, no estudo 3, a gente optou por usar guias de atividades, em que são apresentadas alternativas de investigação para os estudantes. Vou detalhar esses guias um pouco mais tarde. E também utilizamos protocolos de avaliação. Como são esses protocolos? Esses protocolos, para cada aspecto das suas investigações, eles eram usados na correção dos relatórios dos estudantes. Para cada um desses aspectos dos relatórios, o professor ele avaliava com um V, um meio ou um X, em função da adequação do relatório do estudante a cada um desses quesitos. Por exemplo, relaciona o objetivo da atividade com um modelo teórico de referência. Vzinho é que o relatório ele atendia a esse critério. Então, com esse protocolo de avaliação, a gente julgava que os alunos, sabendo onde eles tinham que chegar, eles direcionariam a sua investigação e se sentiriam menos desnorteados, sem ser excessivamente dirigido. Passando ao segundo eixo de análise, quanto ao domínio dos estudantes sobre o campo conceitual da modelagem didática científica, o que a gente percebeu é que a concepção, assim como no estudo 1, a concepção dos estudantes sobre os conceitos de modelo, teoria e modelagem permaneceram bastante confusas. Os alunos apresentaram também grandes dificuldades para enfrentar situações de modelagem, assim como no estudo 1 também, mas um aspecto que chamava a atenção é que os alunos tinham dificuldade de relacionar o que eles estavam fazendo, a investigação deles, com o que eles entendiam por modelagem. Então eles tinham dificuldade de relacionar o trabalho experimental com o processo de modelagem científica. E a partir dessa questão, nós construímos, a partir desse resultado, nós construímos uma nova questão, para levantar proposições teóricas para o estudo 3. Qual era a segunda questão? Como o trabalho experimental está vinculado com o processo de modelagem científica dentro do campo conceitual da modelagem didática científica. Para entender melhor, no estudo 2, a gente tinha lá o fazer experimental e a modelagem didática científica. E nós entendíamos que a modelagem didática científica era um campo conceitual subjacente aos campos conceituais da física. Então, para responder essa questão e implementar a nossa resposta no estudo 3, a gente optou, antes de realizar o estudo 3, realizar um estudo teórico, em que a gente pegasse fazer experimental e trouxesse para dentro do campo conceitual da modelagem didática científica. E aí chamamos isso de campo conceitual da modelagem didática científica expandido. Então, antes de apresentar o estudo 3, eu vou apresentar o estudo teórico. Qual era o objetivo do estudo teórico? A gente queria vincular o trabalho experimental no campo conceitual da modelagem didática científica. E para isso, a gente realizou 3 etapas. Primeira etapa, a gente precisava nos aprofundar na concepção do Bloom sobre o que é o fazer experimental na visão dele. Essa foi a primeira etapa. Segunda etapa, a gente ampliou a estrutura conceitual de referência do campo conceitual da modelagem didática científica que o Brandão e o Arojovar já tinham construído, implementando os conceitos fundamentais da concepção do Bloom sobre o trabalho experimental. E por fim, a gente associou, identificou uma série de invariantes operatórios que eram associados a esses conceitos que a gente integrou ao campo conceitual da modelagem didática científica. Por questão de limitação de tempo, eu vou passar rapidamente sobre o nosso estudo, o nosso aprofundamento sobre a concepção do Bloom, sobre o trabalho experimental. Mas o que é mais importante na minha concepção sobre o fazer experimental para o Bloom? Primeira coisa, as operações empíricas para o Bloom se dividem em três tipos. Observações,
medições e experimentos. E há diferença entre essas coisas. As observações, é importante ressaltar que essas observações elas são amparadas em hipóteses. Por exemplo, se o indivíduo quer se ele quer observar qual é o status social desses indivíduos aqui, né, status social por si só é uma grandeza observável. Não tem como tu ver status social. Então eu parto da hipótese de que uma série de grandezas observáveis são evidências do status social do indivíduo. Isso nada mais é do que uma hipótese. Pode não ser verdadeira. Então, vendo a roupa, o carro, o comportamento do indivíduo, eu consigo inferir uma grandeza inobservável, que é o status social. Quanto à medição, é tudo muito semelhante. Se eu quero medir a pressão de um gás, pressão é uma grandeza estritamente inobservável. Mas eu uso grandezas observáveis, eu meço grandezas observáveis para inferir qual é a pressão de um gás. Por exemplo, aqui eu posso medir a pressão de um gás pela altura do líquido em um manômetro. Então eu tenho um modelo teórico auxiliar que vincula uma grandeza observável a uma grandeza que por sua natureza é inobservável. Situação semelhante eu tenho aqui no anemômetro. Tá? O anemômetro gira umas pazinhas ali e eu estou inferindo que a velocidade do vento, que é uma grandeza inobservável, é proporcional à velocidade de rotação das pazinhas no anemômetro. Ok? Quanto ao conceito de experimento, o conceito de experimento o Bung é muito preciso. O Bung entende que o experimento ele envolve uma situação que ela é realizada pelo pesquisador, ela é feita pelo pesquisador, e quando ele está delineando esse experimento, essa situação que ele vai construir, ele considera uma série de simplificações da realidade que foram consideradas no modelo teórico de referência do experimento dele. Por exemplo, se eu estou numa situação em que eu pressupus que a soma das forças sobre o corpo que eu estou investigando é nula, né? Essa soma é nula, isso é uma idealização, né? Quando eu for construir esse experimento, eu vou ter que realizar um controle de variáveis para que a situação que eu estou analisando no experimento esteja mais próxima possível da situação representada no meu modelo teórico de referência. Tá? Por exemplo, posso usar um trilho de ar para minimizar os efeitos de forças resistivas num corpo que se move ali por cima dele. Perfeito? Importante ressaltar aqui a diferença entre o que o Bung chama de evidência e referente. A diferença entre evidência e referência seria melhor. Né? O que ele quer destacar? Que a relação entre evidência e referência é suportada por hipóteses e modelos auxiliares. Quando eu quero avaliar alguma coisa sobre o comportamento de átomos, por exemplo, eu não vou fazer um experimento em que eu vou estar, usualmente, né? Eu não vou fazer um experimento em que eu vou ter proposições sobre o comportamento específico dos átomos. Mas, por exemplo, eu vou ter uma reação química em que eu estou evidenciando o comportamento do referente do meu modelo, que é o átomo ou a molécula. Ok? Bom, com todo esse trabalho de aprofundamento na teoria do Bung que foi realizado aqui, a gente conseguiu inserir uma série de conceitos novos à estrutura conceitual de referência que existia antes. E essa é a contribuição original dessa tese para a área de ensino de ciências. Tá? Nessa estrutura conceitual de referência, eu subsumi aqui todos aqueles conceitos da estrutura original nessa estrutura cinza aqui, que eu chamo de modelagem didática científica. E, por exemplo, eu relaciono o conceito de idealização e aproximação com o conceito de controle de variáveis. Idealização e aproximações norteiam o controle de variáveis. As operações empíricas podem ser medições, observações e experimentos. E as operações empíricas, como eu já ressaltei agora há pouco, elas são amparadas em modelos teóricos auxiliares. Aqui em cima eu ressalto que as evidências e as predições, quando são confrontadas, promovem a contrastação empírica, o que elucida o domínio de validade e o grau de precisão do modelo teórico de referência da investigação. Por limitação de tempo, eu não vou apresentar todo esse mapa, mas chamei a atenção para alguns aspectos cruciais desse mapa aqui. Além disso, como já disse anteriormente, eu identifiquei alguns eventos operatórios que são associados a esses conceitos que a gente integrou à estrutura conceitual de referência original da modelagem didática científica. Vou pegar como exemplo aqui, não vou ter tempo para falar de todos, mas quanto ao conceito de controle de variáveis, um invariante operatório, para enfrentar situações experimentais,
estabelecer procedimentos de controle de variáveis que minimizem a influência dos fatores expressados no modelo teórico de referência da investigação. Então, o estudo 3 foi um estudo empírico em que a gente procurou avaliar esse estudo teórico que foi realizado entre o estudo 2 e o estudo 3. Em que a gente procurou avaliar essa modelagem didático-científica expandida. Então, apesar, a gente tem essas duas questões aqui, né, como e por que as atividades experimentais focadas para essa modelagem científica influenciam as crenças e atitudes dos estudantes em relação às atividades experimentais, como já foi feito no estudo 1 e no estudo 2, e o domínio dos estudantes sobre o campo conceitual da modelagem científica. Aqui esse domínio ele é entendido como um campo conceitual que abarca conceitos específicos relacionados com o trabalho experimental. Então, algumas características, como eu disse, houve um aprofundamento na concepção do campo conceitual da modelagem, estabelecemos objetivos educacionais baseados nessa modelagem científica expandida, tá? Nesse estudo a gente estabeleceu os objetivos que são diferentes dos objetivos que tinham sido estabelecidos no estudo 2 e usamos protocolos de avaliação, como eu já mencionei também, guias de atividades, e o uso de guias de atividades e do protocolo de avaliação, ao nosso ver, nas duas primeiras atividades do estudo 3, não foram suficientes para que os alunos não se sentissem desnorteados. Então, a partir da terceira atividade, a gente passou a implementar também tarefas de leitura. Que daqui a pouco eu vou especificar o que eram essas tarefas de leitura. E, além disso, no estudo 3, a gente passou a adotar o termo episódio de modelagem para diferenciar o que vinha sendo feito do estudo 1 e do estudo 2, quando a gente usava o termo ciclo de modelagem ou atividade de modelagem. A unidade de análise foram 10 alunos matriculados em 2 turmas matutinas no semestre 2014-1. E, passando a falar sobre os guias de atividades, esses guias eles tinham a característica de apresentar uma problematização, né, qual o problema que queríamos atacar no início desse guia. Em seguida, a gente apresentava conhecimentos científicos básicos que os alunos precisariam realizar para resolver esse problema. E a gente apresentava, no final desse guia, opções aos estudantes, opções de investigações empíricas que eles poderiam realizar. Coloque como exemplo, na atividade de pêndulos, tá? Existiam 3 opções, 3 experimentos, eles tinham que escolher um para usar, para fazer, um ou mais, né? Se fosse a opção de fazer 2, estavam à vontade, e até mesmo se eles quisessem fazer um experimento que não estava relatado esses 3 aqui, podiam fazer sem problema algum. Coloco como exemplo aqui, essa primeira opção, avalie o quanto a amplitude de oscilação de um pêndulo real influencia no seu período. Experimento 2, avalie a influência das dimensões do corpo suspenso sobre o período de pêndulos reais. E assim por diante. Então eles tinham opções, eles tinham que se decidir entre essas opções e realizar as suas investigações. Quanto aos protocolos de avaliação, é importante ressaltar que os itens do protocolo de avaliação eles foram construídos com base nos objetivos educacionais que foram traçados. Como exemplo, um objetivo era, se desejava que os estudantes, durante as atividades de modelagem, deveriam expor as relações entre as simplificações da realidade consideradas de modelos teóricos, e ou construídos e ou explorados, seus domínios de validade e seus graus de precisão. Então, para avaliar se os alunos tinham feito isso ou não, nós tínhamos itens do protocolo de avaliação, esses 2, por exemplo, ficar só com o primeiro, né? A gente avaliava se o aluno ressalta as implicações das simplificações da realidade consideradas ao aplicar leis e ou princípios de uma teoria geral à situação física investigada. Esse era um item do protocolo de avaliação que era relacionado com esse objetivo educacional. Eu falei que a gente usou tarefas de leitura a partir da terceira atividade. Como eram essas tarefas de leitura? Inspirados no Just-in-Time Teaching, né, a gente propunha aos estudantes a leitura de algum capítulo de livro, alguma leitura específica. Essa leitura sempre ela era curta, tinha algumas características, elas eram muito curtas, máximo 5 páginas, 6 páginas, por aí. Em seguida a gente apresentava questões conceituais e procedimentais sobre o assunto que eles leram nessa tarefa de leitura, e esses alunos eles mandavam as suas respostas a essas questões via plataforma de ensino à distância, no caso o Moodle. Tá? Eles mandavam as respostas um dia antes do início do episódio de modelagem. Então, o professor, antes da aula, podia avaliar essas respostas dos estudantes
e começar a aula já tratando das principais dificuldades que os estudantes tiveram nessa tarefa de leitura. O objetivo qual era? Mobilizar os conhecimentos que seriam necessários para a problematização, para os estudantes entenderem o problema que a gente queria atacar no episódio de modelagem. Passando os resultados, em relação ao primeiro eixo de análise, crenças e atitudes, a gente percebeu nesse estudo, a gente identificou atitudes muito positivas dos estudantes em relação aos episódios de modelagem. Vou apresentar aqui uma das evidências disso. A gente mediu no questionário inicial e final as atitudes dos indivíduos e a gente identificou diferenças estatisticamente significativas ao nível de 5% no teste final, entre a atitude dos estudantes em relação aos episódios de modelagem e a atitude deles em relação às atividades tradicionais que eles já realizaram em outras disciplinas ou até mesmo na nossa disciplina. Além disso, a gente identificou diferenças estatisticamente significativas, ao nível de 5%, entre a atitude deles em relação às atividades tradicionais no final e no início da disciplina, o que evidencia que eles passaram a tratar as atividades tradicionais de uma forma mais crítica. Quanto às crenças, os estudantes eles construíram conhecimentos que mostravam que os episódios de modelagem envolviam eles mais fortemente com as investigações em função da liberdade que eles tinham, que esses episódios de modelagem possibilitavam um preparo prévio, evitando o desnorteamento, e aí eles já estavam se referindo às tarefas de leitura, que foram fundamentais para que os alunos não se sentissem desnorteados. E também eles disseram que os episódios de modelagem vinculam os conceitos científicos com eventos concretos, em função desse objetivo que a gente tinha sempre de mostrar o processo de modelagem vindo de um evento da realidade. Quanto ao domínio do campo conceitual da modelagem de atividade científica, em relação às concepções dos estudantes sobre esses conceitos, modelos, teorias, experimentos, predições e evidências, a gente percebeu que eles construíram concepções razoavelmente adequadas. Eles passaram a entender que os modelos são representações simplificadas da realidade, construídos com base em teorias, que as teorias são descrições gerais e completas da realidade, apesar de ter um equívoco aqui, em que eles mostram que entendiam que teorias gerais são completas, eles apresentaram uma concepção razoavelmente adequada também. Quanto aos experimentos, eles se relacionavam fortemente os experimentos com controle de variáveis, com o objetivo de minimizar fatores pesados no modelo teórico de referência, e também eles conseguiram entender que as predições e as evidências, que existem diferenças inevitáveis entre predições e evidências, em função das simplificações da realidade que são consideradas em qualquer modelo teórico. Mas, sintetizando, para mim esse foi o principal resultado em relação à concepção deles sobre os principais aspectos da modelagem de atividade científica. Eles passaram a entender que as teorias não são descobertas com base em experimentos, mas sim os experimentos são delineados com base em pressupostos teóricos previamente construídos. Ou seja, eles evidenciaram um avanço em relação à concepção tradicionalmente encontrada entre alunos de que a concepção empirista indutivista ingênua. Quanto aos avanços e dificuldades dos estudantes sobre o domínio do campo conceitual da modelagem, a gente percebeu que eles tiveram grandes dificuldades para delinear procedimentos de controle de variáveis, com base no modelo teórico de referência. Também tiveram dificuldades para explicitar as diferenças entre predições e evidências, e também para contrastar predições e evidências, realizando uma análise estatística das incertezas dos dados comparados. Quanto à vinculação aqui, dos conhecimentos deles sobre o campo conceitual da modelagem com as investigações realizadas, a gente percebeu que, apesar de eles terem uma boa concepção sobre o conceito de experimento, por exemplo, eles, quando iam realizar suas investigações, existia uma diferença importante entre o conhecimento predicativo e operatório. Apesar de eles entenderem que essas diferenças decorrem das simplificações do modelo teórico de referência da investigação, quando eles eram perguntados por que ocorrem essas diferenças, eles não costumavam atribuir as simplificações do modelo, mas sim a imprecisão dos instrumentos. Okay? Então, aí cabe entender como ocorre essa diferença entre o conhecimento predicativo e o operatório.
Passando às considerações finais, vou procurar aqui abordar essas considerações finais sob o ponto de vista de em que sentido os objetivos gerais da tese foram alcançados ou não. Então, relembrando qual era o objetivo geral da tese: desenvolver e avaliar atividades experimentais no ensino de física e significadas por meio de enfoque no processo de modelagem científica. Um primeiro aspecto central é que a gente realmente conseguiu ressignificar essas atividades, o enfoque dessa modelagem, e que esse enfoque ele foi frutífero para evidenciar o caráter representacional dos modelos científicos e o papel do conhecimento prévio na experimentação, principalmente no terceiro estudo empírico. Mas eu acho que cabe ressaltar aqui que o principal resultado, na minha visão, sobre tudo que foi realizado nesses estudos, foi o empenho e o envolvimento dos estudantes nas atividades. Percebia-se claramente uma diferença muito grande entre a forma que os alunos encaravam as atividades com episódio de modelagem em relação às atividades tradicionais na disciplina experimental. Quanto à modelagem didática científica reflexiva expandida, a gente entende que ela é um referencial teórico importante, que é capaz de amparar os pesquisadores que pretendem desenvolver e investigar atividades experimentais, e que as dificuldades dos estudantes para enfrentar situações que envolvem a modelagem, elas evidenciam que realmente o domínio do campo conceitual da modelagem, como era de se esperar, como Vergniaud prega, demora tempo, demanda tempo. E não é factível se imaginar que o aluno vá ter grandes domínios desse campo conceitual em apenas uma disciplina. Tá? Então, em função disso, a gente entende que esse enfoque ele precisa permear todo o currículo de física, não apenas uma disciplina. Quanto a perspectivas de trabalho, a gente tem a intenção de, no futuro, realizar novos estudos em que a gente identifique invariantes operatórios do campo conceitual da modelagem didática científica, possivelmente em novos contextos, novas situações, ou até nas mesmas situações que a gente tem aqui. Isso não estava bem no escopo do nosso estudo. Também, como eu já introduzi anteriormente, a gente tem a intenção de fazer mais estudos em que a gente consiga entender como esses conhecimentos predicativos do campo conceitual da modelagem são mobilizados em situação, como esses conhecimentos se tornam operatórios. E outro aspecto interessante para o futuro, a gente tem a intenção de expandir o diagrama VM. O diagrama VM, para quem não conhece, é um diagrama que, assim como o diagrama V, ele é um diagrama que é utilizado para a análise de atividades computacionais com enfoque no processo de modelagem científica. Esse diagrama, a gente pretende expandir esse diagrama abarcando aspectos fundamentais do trabalho experimental também nesse diagrama. Por fim, e aqui apresentando uma perspectiva de maior prazo, uma perspectiva a longo prazo, posso dizer assim, eu tenho a intenção de, no futuro, junto com meus orientadores, construir um referencial de trabalho para professores e tenho a intenção de desenvolver e ressignificar atividades experimentais, com enfoque no processo de modelagem científica. Para isso, a gente tem o primeiro passo que a gente está pensando aqui é implementar aos nossos referenciais teóricos a concepção de competência do Perrenot. Mas isso ainda está num estágio muito embrionário. E é isso. Muito obrigado. Agradeço, Leonardo, e convido a banca para